Gênesis, capítulo 11, eu vou ler o versículo 7, versículo 8. Não, vamos ler o 7 para dar sentido. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua palavra, oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha com o teu poder me capacitando a transmitir com graça, com vida e com discernimento, de maneira bíblica a tua palavra, e que o Senhor venha edificando a vida dos meus irmãos, Pai, que nós possamos aprender de ti nessa noite, através da pregação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Isso aí, irmãos, estamos avançando no evento da Torre de Babel, provavelmente nós vamos acabar hoje essa passagem. Então aqui realmente tem alguns aspectos importantes, mas o mais importante, a questão da Torre de Babel é o seguinte: os homens, eles escolheram fazer algo, eles tiveram uma atitude vinda da liberdade de escolha que eles têm. Essa atitude desobedecia o Senhor, porque o Senhor tinha dado a ordem de se espalhar pela terra. Podemos até imaginar que talvez não fosse algo tão difícil de ser feito, porque como nós vimos, a terra ela era um só continente que tinha sido abalado pelo dilúvio. Só que os homens, eles teimam em ser rebeldes a Deus. Nós vimos uma série de versículos em que a gente vê os homens, os seres humanos, por causa da depravação total do nosso coração, a gente vê os seres humanos sempre sendo rebeldes a Deus. Primeira coisa importante que eu tenho que entender: a diferença da minha atitude como cristão e da atitude desses homens de Babel é uma só. E ela tem 5 letras, é a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós íamos ser do mesmo tipo de pessoa que esses homens que foram rebeldes a Deus. Prova disso é que a gente vive num mundo anticristão, rebelde a Deus. Lógico, um mundo que é capaz até de ter atitudes bonitas, é capaz até de fazer obras sociais, mas tudo isso sempre é rebelde a Deus, é contrário à vontade do Senhor. Então, para mim, o maior ensinamento que eu tive da Torre de Babel é que Deus, de acordo com os seus decretos, ele atropela a vontade do homem, quando isso vai contra a vontade dele. Na verdade, ele permite que o homem faça coisas ruins, ele permite que o homem faça escolhas erradas, porque o homem tem essa liberdade de escolher, ele não tem livre-arbítrio, mas ele tem liberdade de escolha. Só que tudo isso é para cumprir um propósito maior, que é o plano de Deus, que sempre, 100% se cumpre. Como Deus faz essa matemática? Imagina dias de hoje, 7 bilhões de pessoas na Terra, 7 bilhões de seres humanos debaixo de depravação total. Inclusive os crentes. A diferença é que os crentes têm o Espírito Santo dentro de si para contrabalançar essa depravação total. Mas todos os irmãos sabem, é só olhar para a sua própria vida, que nós pecamos e nós erramos. Então, em cima disso, você imagina, tenta olhar para a sua vida sem Cristo como era, que você vai ter uma ideia de como é a vida de cada um desses 7 bilhões de pessoas. E Deus, dando uma liberdade controlada de escolha para essas pessoas, ele consegue realizar 100% dos seus propósitos. Como isso acontece, a gente não sabe. É uma mente muito superior. É uma ação muito superior. O que a gente sabe, a gente percebe pelas páginas da Bíblia, claramente um Deus que controla a história. E ele faz isso, inclusive, responsabilizando o homem. Isso é uma coisa interessante. Por que o homem é responsabilizado? Nós aprendemos junto.
A vontade moral de Deus está registrada em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia ela se repete, falando que o homem não deve matar, o homem não deve roubar, falando que o homem tem que amar a Deus sobre todas as coisas, falando que o homem tem que amar o próximo como a ti mesmo. Isso é repetido por toda a Bíblia. E em toda a história humana, os seres humanos desobedecem à vontade moral. Por isso que eles são responsáveis. Porém, também a gente vê na Bíblia um agir da graça de Deus, primeiramente provocando novo nascimento e salvação, e em segundo ponto, fazendo com que o reino de Deus se propague através da igreja, aqui na terra. Então nós percebemos uma harmonia perfeita, porém é muito difícil para nós, porque a Bíblia não nos revelou como funciona. A Bíblia ela dá os fatos, mas ela não mostra, como eu costumo dizer, essa matemática divina. O que eu sei, olhando o tamanho da terra e olhando a história humana, é que Deus é muito, 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 muito inteligente, num nível que a gente não consegue descrever. Imagine quando a gente estiver na eternidade, nós vamos ficar assombrados com a grandeza de Deus. Nós vamos ficar assim, meio que bestificados. Porque é muito acima do que a gente consegue imaginar. Imagina o ser humano com 1,8 kg de cérebro, feito imagem e semelhança de Deus, imagem moral, intelectual, ele já consegue realizar tanta coisa bacana. Agora imagina o Criador do ser humano. Agora imagina esse ser humano fora de um corpo que tem a semente do pecado, quando esse nosso corpo for glorificado. Debaixo de um convívio, não sei se eu posso usar esse nome, vamos dizer, usar outro nome, é falar diário, não, debaixo de um convívio eterno com Deus. Então a gente imagina que realmente quando a gente estiver cara a cara com o Senhor vai ser algo extremamente maravilhoso. Agora, para fechar esse ponto aqui, qual é o ponto que eu tenho aqui? Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Veja, a gente primeiro viu a questão das escolhas do homem e da soberania de Deus. Agora nós vamos explorar o mesmo assunto em cima das nações. Aqui, nações foram espalhadas. No capítulo 10, a Bíblia mostra para onde algumas delas foram. O capítulo 10 do Gênesis mostra toda aquela distribuição entre Europa, Ásia e África. E depois se espalharam pelo mundo, chegando até as Américas. E aí nos dias de Peleg, essa terra vai se dividir em continentes. E aí todos os continentes separados, cada povo fica confinado no seu continente, juntamente com os animais que fazem parte daquele continente. Agora, como que Deus atua em cima dessas nações? Veja, se você atuar em cima do indivíduo já não é fácil, a olhos humanos. Imagina Deus controlando nações. E para exemplificar para os irmãos e mostrar um exemplo bíblico disso, eu peguei uma história que está em Deuteronômio. E nós vamos acompanhar aqui o destino de alguns povos. E vamos ver como Deus faz isso. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 2. É o 5º livro da Bíblia. Vai passar por Números, e aí vai ter Deuteronômio. Eu vou fazer uma leitura expositiva desse texto. Não, 10? 2. Diz assim, versículo 1, Deuteronômio 2, versículo 1. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou dizendo, tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. O que acontece? O Monte Seir, quando você pensar no Monte Seir, não é um simples morro, é um conjunto, é uma serra. O Monte Seir é onde tem um país chamado Edom. Quem formou Edom? Esaú, irmão de Jacó, formou o povo edomita.
Então, como é que o povo saiu? Eles saíram na direção do Mar Vermelho, fizeram aquela travessia, e aí eles iam montando acampamento em volta do Monte Seir. Até que chegou um momento, o Senhor chegou e falou, ó, basta de rodear o Monte Seir. Vocês agora vão em direção ao norte, aqui falando para o povo de Israel. E aí ele continua, versículo 4. E dá ordem ao povo, dizendo, passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda uma pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Veja que interessante. Havia promessas de bênção sobre Abraão. Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho da escrava egípcia, Agar. O primeiro filho chamava Ismael. Ismael foi pai de 12 príncipes. Da descendência de Ismael, veio vários povos árabes. De Abraão também, teve seu filho, que era o filho da promessa, Isaque. De Isaque vieram Jacó, que é o patriarca Israel, e Esaú. Veja que interessante, Esaú se casa com descendentes de Ismael. Inclusive, a Bíblia fala, na narrativa do Gênesis, que as esposas de Esaú foram motivo de amargura para Isaque e para Rebeca. Mas ele se casa com descendentes de Ismael. Olha que interessante, existiu uma promessa para Abraão. O neto de Abraão, Esaú, e os netos de Abraão, via Ismael, receberam também herança de terra. Então, quando Deus começa a introduzir o povo na terra prometida, a primeira coisa que ele faz, olha, o pessoal de Esaú vai ter medo de vocês. Quem colocou esse medo? Deus. Ele coloca o pavor nos inimigos. Aqui eu aprendo uma grande coisa. Por exemplo, nós temos as nossas casas, vivemos num país de muita criminalidade. O que é notório no nosso país? Colocar grade, colocar cachorro, colocar cerca elétrica. E você faz muito bem em fazer isso. Porque a própria Bíblia fala de nada adianta o atalaia vigiar se o Senhor não guardar a cidade. A mesma Bíblia que fala que Deus guarda o povo, é a mesma Bíblia que manda construir muro nas cidades. Então eu faço a minha parte, mas entenda, a sua casa não é roubada. Porque Deus coloca pavor nos homens e protege a sua casa. Várias vezes você deixou de ser assaltado, você nem sabe, e eu nem sei. Porque quando o assaltante olhou para a nossa cara e pensou em assaltar, Deus fez lá, sabe o quê? E colocou pavor e nos livrou. Num país, graças a Deus agora diminuiu, menor índice de homicídios da história moderna do Brasil. Dos últimos 15, 20 anos, caiu em 20%. Então caiu de 70 mil mortes para algo em torno de 54 mil mortes. Mas é muita gente ainda. A gente só chega de volta em casa por um milagre de Deus. Então veja que interessante. Deus coloca pavor no povo de descendentes de Esaú, mas proíbe a guerra entre Jacó, que é Israel, o povo de Israel, e os descendentes de Esaú. Porque ele fala, da terra deles eu deixei para eles. Por que Deus fez isso? Porque ele quis. Ponto final. E aí continua, versículo 6. Comprareis dele por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber deles, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Que geração que é essa? Essa é a geração que juntamente com Caleb, juntamente com Josué, vai tomar a terra prometida. Passaram-se 40 anos da saída do Egito. Toda aquela geração dos 10 espias que infamaram a terra, que voltaram dizendo que a terra tinha gigantes muito grandes.
Toda aquela geração morreu no deserto. Os espias morreram na hora. Naquele evento deles relatarem o povo, os 10 espias morreram. Então aqui se passaram 40 anos da saída do Egito e não faltou nada para o povo. Mais à frente nós vamos entender um dos motivos que Deus vem e mata toda aquela geração no deserto. Vocês vão ver que interessante, por que eles infamaram a terra. Vamos seguir, versículo 8. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porque tenho dado a Ar por herança dos filhos de Ló. Ar é a capital do reino de Moabe. Moabe é um dos filhos de Ló, quando ele teve relação sexual com as suas filhas. Lembra? Gênesis 19. Sodoma e Gomorra são subvertidas. Ló foge para a cidade de Zoar. Depois ele sair para Zoar, ele vai morar numa caverna. As duas filhas chegam e falam: nosso pai não tem descendente. Elas dão vinho para Ló. Numa noite, uma delas tem relação e dá a herança a Moabe. Na outra noite, a outra tem relação e dá a herança, acho que a Amon, outro povo. Olha que interessante, por causa da vontade de Deus e da proteção sobre Ló, também o povo de Israel não pôde tomar Moabe. Não tinha herança em Moabe. Anos à frente vai haver guerra em Moabe. Inclusive acontecendo um dos fatos mais interessantes da Bíblia, que o rei de Moabe, desesperado, isso que eu estou falando é 700 anos à frente. O rei de Moabe, desesperado, sacrifica o seu filho em cima do muro. Faz um sacrifício humano. Aquilo gerou um antagonismo tal no povo de Israel que eles cessaram até a guerra e voltaram. Mas nesse episódio aqui, Moabe é preservado. E aí o texto continua, versículo 10. Os emins dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes, como os anaquins, e os moabitas os chamavam emins. Outrora, os zoreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Olha que interessante, veja, a Bíblia não registra nenhum tipo de relacionamento entre o Deus Altíssimo e os descendentes de Esaú, do país de Edom. E a Bíblia também não registra nenhum tipo de relacionamento entre o Deus verdadeiro e Moabe. Inclusive, se eu não me engano, o povo de Moabe adorava um Deus chamado Dagon. Entendeu? Era uma abominação. Se não é Dagon, é um outro Deus. Mas olha que interessante. Sem nenhuma promessa de Deus, sem nenhuma manifestação direta de Deus, sem sequer eles saberem quem é o Deus Altíssimo. Tanto os descendentes de Esaú, quando chegaram nas montanhas, derrotaram os gigantes, como os descendentes de Moabe derrotaram os emins. Qual foi a conversa do povo do deserto 40 anos antes? O povo é muito grande. Nós somos como formiga. A terra é boa, mas nós não temos como ganhar deles. Percebe como isso ofende a Deus? Você pega dois povos que nunca ouviram falar do Deus Altíssimo, que não tem relacionamento nenhum, que não havia promessa nenhuma, que esse povo faz? Vai lá, quebra o pau com os gigantes, mata tudo, expulsa tudo e toma a terra. Aí você pega Israel,
na qual a maior máquina de guerra do mundo antigo é morta, afogada dentro do Mar Vermelho, que é o exército egípcio. Tinha acabado de ver as 10 pragas destruir toda a infraestrutura do Egito. E aí o povo vem falar que os gigantes são muito grandes. Percebe como eles ofenderam a Deus? Olha que interessante, aqui eu tenho um ensinamento, eu posso traçar um paralelo bem interessante. Muitas vezes o ímpio, sem ouvir falar de Deus, ele tem a coragem para arregaçar a manga e correr atrás de tudo que tem que correr. Muitas vezes o ímpio vai lá, trabalha até ralar os dedos, estuda, se dedicando bastante, sai cedo, chega tarde, é o melhor funcionário e Deus vai e prospera. E o crente, que tem o Espírito Santo capacitador dentro dele, às vezes não mexe um braço. É o mesmo caso aqui. Sabe, muitas vezes eu preciso parar para pensar o que eu tenho feito com a unção que Deus me deu. O que é unção? É o poder do Espírito Santo operando no crente. Gente, unção não é para dar cambalhota, não é para cair de costa, muito menos para riso, que é um absurdo. Unção é para propósito. Unção é capacitação sobrenatural, vinda de Deus, para realizar a obra de Deus, para realizar o plano de Deus. Aqui é muito claro isso. Os camaradas eram ímpios, idólatras. E eles vão lá, o que é gigante? Quero ver se vai aguentar o aço da minha espada. A minha espada pode cortar, vou meter no bucho, quero ver o que vai acontecer. E o crente muitas vezes fica de braço cruzado, prostrado, sem fazer nada, com as coisas na frente dele para ele ir lá e tomar. Porque falta coragem, falta dedicação, falta muita dor no corpo, porque os crentes querem que as coisas venham sem esforço. Várias vezes você vai conquistar, mas pode ter certeza, vai ter muito dia na sua vida que você vai dormir quebrado. Vai ter muito dia na sua vida que você vai dormir esgotado. Mas o fato de você dormir esgotado não quer dizer que Deus não está naquele propósito. Os ímpios fazem isso e prosperam muitas vezes. Os crentes que têm Deus habitando dentro deles, muitas vezes deixam de fazer o que tem que ser feito. Isso é muito errado. Isso desagrada profundamente a Deus. Amém? Aí seguindo, versículo 13. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos, desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim, também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe. Vamos fazer uma pausa aqui. O que está falando aqui? Dos 38 anos, que se você contar o ano de entrada mais o ano de saída, vai dar 40. Que é aquela geração que vai fechar com 40, que fala antes, que morreu no deserto. Todos os homens de guerra que eram novos. Josué e Caleb aqui já estão com 80 anos de idade. Porém, estão com 80 anos de idade, sangue nos olhos, como diz o povo. Doido para entrar na terra prometida. Por quê? Falar uma coisa para vocês. Muitas vezes fazer a vontade de Deus exige coração. Muitas vezes o que você não tem capacidade, o poder de Deus operando no íntimo do homem, operando no coração do homem, ele capacita o homem a fazer coisas que ele nem imagina. Deus, ele vem literalmente, ele estica o homem. E aí
o nome dele é engrandecido. A turma fala, nossa, o Maurício, o João, olha o Carlinho, olha o tamanho da obra que Deus fez na vida deles. Porque é notório que não foi só deles. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem que ter coração. Tem que querer. Tem que ter aquela gana, que é o que Josué e Caleb tinham. Isso é muito importante. O fato de ser o poder de Deus que realiza, não quer dizer que você não tem que ter compromisso com as coisas. Porque muitas vezes o que vai te levar a caminhar a segunda milha, o que vai te levar a fazer um esforço é o compromisso com a vontade de Deus. É isso que vai te manter. Veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O poder de Deus operando em nós é uma coisa. O que eu tenho que fazer com todo o meu coração é outra. A Bíblia trata os dois de maneira diferente. Existe todo um conjunto de textos que mostra Deus realizando, e existe todo um conjunto de textos que mostra o homem com o seu coração envolvido, com a sua vontade inclinada, ele realizando a vontade de Deus. Não existe problema nenhum, os dois não se confrontam, cada um é cada um. Eu faço tudo aquilo que vem à minha mão para fazer, com todo o meu coração. O resultado eu não sei, está na mão de Deus. Mas a minha parte eu vou fazer. É muito importante você entender isso. Vamos lá. Versículo 19. E chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles... Só um momento. E chegando, vou reler, versículo 19. E chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra os filhos de Amon não te darei herança. Por quê? Porquanto os filhos de Ló, aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam os gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins. Um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas. E estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja que interessante. Espera lá, vamos ler o 22. E assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até esse dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, e destruíram os aveus, que habitavam em Cazerim, até Gaza, e habitaram no seu lugar. Vamos fazer a pausa aqui, olha que interessante. Esses povos não conheciam o Deus Altíssimo. Mas olha o que a Bíblia fala. Quem destruiu os gigantes diante desses povos? Deus. Olha Deus controlando as guerras, Deus controlando o resultado delas, Deus retirando um povo, gente, povo de gigante. Nós temos uma palavra que nós demos aqui na igreja chamada no rastro dos gigantes. E a gente trata de todos esses povos aqui. Não era fácil guerrear com essa turma. Eram homens de grande estatura. Porém, quando Deus determina o destino do povo, Esaú vai morar nas montanhas de Seir. Ele coloca no coração do povo edomita. O povo edomita vai naquela montanha. Ele capacita, o povo edomita vence os gigantes e toma a montanha. Da mesma maneira, Deus escolheu na sua soberania deixar descendência para os filhos de Ló. Temos que lembrar que no Novo Testamento, Ló é chamado de o justo Ló. Na verdade, parece que era o único homem que temia a Deus em Sodoma e Gomorra, porque não havia 10 homens. Nós não sabemos as filhas dele, mas pela própria atitude das filhas, você fica meio assim. Tudo bem, naquela cultura havia uma mistura entre famílias, mas a nível de pai e filho a gente não vê isso. A gente vê a nível de irmão com irmã, de meio irmão com meio irmã. Por exemplo, Abraão era meio irmão de Sara. Sara era filha de, acho que é Terá, o pai de Abraão.
era filha de Terá de um outro casamento. Aí casou-se com Abraão. Dentro da família de Abraão tinha casamentos consanguíneos. Entendeu? Só que a nível de pai e filha você não via. Então a gente não sabe como é que era a realidade espiritual das filhas de Ló. Só que Deus não está nem aí para a realidade espiritual das filhas de Ló. Ele usou as escolhas dela, elas conceberam, ele abençoou aquele coito e transformou em 2 grandes povos. E no futuro, gente, aqui nós estamos falando mais ou menos 450 anos depois de Sodoma e Gomorra. Os descendentes de Ló já tinham tomado aquela terra das mãos do gigante. Quem destruiu os gigantes para que Moabe e os amonitas tomassem suas terras? Deus. Só que eles nem sabiam quem era o Deus Altíssimo. Talvez havia um rastro, nosso antepassado, Ló. Talvez havia um rastro, mas veja, a história bíblica mostra, inclusive, que os moabitas, no caso de Balaque, no caso de Balaão, as mulheres moabitas convidavam os homens de Israel para comer dos sacrifícios aos ídolos. E aquele levita, acho que é Eliezer, não me lembro agora o nome dele, Finéias, ele mata com a lança um príncipe de Israel e uma princesa moabita. Então, mostrando que o povo de Moabe já estava na idolatria, mas olha que interessante, Deus, na sua soberania, falou, porque eu dei descendência a Ló, porque eu dei descendência a Esaú, vocês não vão tocar na terra desses povos. Eu derrotei todos os gigantes, dei a terra para eles, de mão beijada. Mas é o seguinte, eu quero que eles fiquem lá, não entrem. E eles passaram ao largo. E aí você pergunta, mas por que aconteceu isso? Gente, passar rapidamente, vamos abrir Gênesis 19, para vocês entenderem. Gênesis 19, vamos voltar no primeiro livro da Bíblia. Só para vocês relembrarem a história. Versículo 29. Diz assim: e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homens na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Gente, nós temos que entender a cultura do povo, tá? Era a coisa mais importante para a família ter descendência. É a cultura da época. Nós estamos falando de 3.000, 4.000 anos atrás. Não é a cultura de hoje. Entendeu? Aí vai lá, 33. E deram de beber vinho ao seu pai. Naquela noite veio a primogênita, deitou com seu pai, e não sentiu ele quando ela deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, deu-lhe de beber vinho também essa noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Deram de beber vinho ao seu pai também naquela noite, levantou-se a menor, deitou-se com ele, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho, e chamou seu nome Moabe. Esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Foi aí que começou. Veja que interessante. Deus pega uma atitude moralmente questionável, que é o incesto entre pai e filha, mas Deus, ele usa aquela escolha. Elas só conceberam, pergunta: alguém pode conceber se não for vontade de Deus? Algum ser humano no planeta tem poder de gerar se não for vontade de Deus? Gente, pode fazer o maior tratamento do mundo.
Se Deus não abençoar, não gera. Olha que interessante. As duas coisas não têm nada a ver uma coisa com a outra. O fato das filhas de Ló terem feito o que fizeram, inclusive enganando seu pai, que embriagaram ele, não tem nada a ver com que Deus abençoe e faz dois povos. E aqueles povos, 400 anos depois, 450 anos depois, já estão instalados na terra que Deus deu para eles. Curiosamente, praticando idolatria. Curiosamente, pecando contra o Senhor. Mas Deus, na sua soberania, escolheu assim. Eu quero abençoar Esaú. Eu quero abençoar Ló. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu faço conforme eu quero. Não há homem que mande em mim. Eu controlo a história dos povos. Quer ver outro texto interessante? Gênesis 25. Texto bem conhecido dos irmãos. Versículo 23. Diz assim: Deus falando para Rebeca: e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Amém? Até aqui. Não vou prolongar a leitura. Gente, o que é essa gravidez aqui? Gravidez de Jacó e de Esaú. Os dois gêmeos. Aí, quando ela concebe, ela dá a luz a Esaú. Esaú já vem peludo e ruivo. Esaú quer dizer vermelho. Não, Edom quer dizer vermelho. Por isso também que ele é o pai de Edom. E assim que Esaú sai do ventre, Jacó sai segurando Esaú. E daí vem o nome Jacó, que o pessoal fala que é enganador. Mas eu gosto mais da tradução desse nome, que fala suplantador. Então aqui vem os dois povos, o povo de Israel, que é Jacó, e o povo de Edom, que é Esaú. Deus fala para Rebeca, percebe que tinha que haver um povo? Olha a profecia de Deus, no teu ventre tem dois povos grandes. Um será maior que o outro, o povo de Israel superior a Edom. Mas Deus cumpre a sua vontade, dois grandes povos. Acabou. E aí continua, mais um texto de Gênesis, Gênesis 36. Olha que interessante. Gênesis 36, versículo 1. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. E aí continua. Com quem que Esaú casou? Com uma descendente dos cananeus e com uma descendente de Ismael. Essas mulheres foram motivos de amargura para Rebeca e Isaac. Mas Deus tinha dado uma profecia para Rebeca: no teu ventre tem dois grandes povos. Ah, as mulheres são encrenca? Não tem problema, eu sou Deus, vou fazer um grande povo do mesmo jeito, com encrenca e tudo. Ah, eles vão ser idólatras? Não tem problema, eu sou Deus. Existem vasos para a honra, existem vasos para a ira. Deixa lá, é promessa minha, é decreto meu, assim vai acontecer. Percebe? Deus não está preocupado, Ele simplesmente vai e faz. Só que aí o que acontece? Os anos vão se passando. E dessa fase aqui, passam-se quase 1000 anos. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, capítulo 25. Você vai passar por Salmos, você vai passar por Provérbios, por Cantares, vai passar por Isaías, Jeremias, vai chegar em Ezequiel. Capítulo 25. Versículo 1.
Olha que interessante. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra ele. O que é aqui? É uma profecia contra os filhos de Ló. 1000 anos depois, quase. Aqui nós estamos em torno de 550 a.C. Ezequiel está profetizando na Babilônia. O povo aqui está no exílio. Aí Deus dá uma profecia. Vira o rosto, é uma profecia, uma linguagem bíblica do Antigo Testamento. Percebe qual é o problema? Por que não existe mais profecia hoje? Porque esses caras profetizavam e cumpriam. O que existe hoje, tanto é que não existem mais profetas. O que existe hoje é o que a Bíblia chama do ofício do profeta. Qual que é? Exortar, redarguir e consolar segundo as Escrituras. Ah, Deus pode avisar sobrenaturalmente hoje? Pode, mas isso aí não é profeta. Isso é milagre. É diferente. Deus pode dar um sonho, Deus pode fazer uma tartaruga falar, um coqueiro pode te avisar. Deus é Deus. Hoje em dia tudo é profeta, ainda mal, sabe? Tudo é profeta, só que é profeta que erra. Esse profeta que erra, o que a Bíblia fala, é falso profeta. No Antigo Testamento morria. Não existe profeta que erra. O profeta do Senhor acerta 100%. É o que aconteceu aqui. Olha o que ele vai falar, versículo 3. Dize aos filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. E farei de Rabá, que é uma cidade principal da região, uma estrebaria de camelos, e os filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, porquanto bateste com as mãos e pateaste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração te alegaste contra a terra de Israel, portanto eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Essa profecia foi dada século V a.C. Você vai hoje nas terras desse povo. Os povos do Oriente vieram e tomaram. Arrancaram todo o povo. É profeta ou não é profeta? Cumpriu. Por que fizeram isso? Entenda o contexto. Nabucodonosor, seguindo a vontade de Deus, veio fazendo guerra contra Israel. Por causa da desobediência do povo, em 586 a.C., Jerusalém cai, o templo é saqueado e incendiado, o povo é arrancado da Judéia e levado em cativeiro para a Babilônia. Essa é uma gaveta, o povo desobedeceu. O que Deus fez? 722, reino de Israel deixa de existir. A capital do Reino do Norte, Samaria, é riscada, nunca mais voltou. 150 anos depois, 135 anos depois, o Reino do Sul, Judá, não se arrependeu. O que Deus fez? Arranca com raiz e tudo põe na Babilônia. Só que aí tem um problema. Qual foi a profecia dada a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações. Da descendência de quem que viria o Messias? De Abraão. Só que não só isso.
tinha que vir da descendência do rei Davi, do judeu. Foi dada uma profecia: não faltará descendente descendente teu no trono de Israel. Jesus é a raiz de Davi. O que Deus faz? Pune o povo fica 70 anos em cativeiro. Quais foram os 70 anos? Presta atenção na profecia. O povo tinha ordem, plantava na terra 6 anos, descansava o 7º. Por 490 anos, o povo não descansou a terra. 490 dividido por 7 anos, que é o ano de descanso, dá 70. Quantos anos a terra ficou vazia no cativeiro da Babilônia? 70. Não quiseram descansar a terra por bem. O que Deus faz? Beleza, arrancou tudo, botou cativeiro da Babilônia. Agora a terra vai descansar 70 anos sem ninguém plantar. Resolvido. Mais ou menos a história do crente. Você não quer obedecer? Legal, vou esfregar sua cara na parede até você obedecer. Vou moer você no meio, mas a minha vontade vai se cumprir, porque eu sou Deus. E aquilo que eu defino, eu faço. Ai, Senhor, está doendo, então para de ser desobediente e começa a obedecer. Que a chibata para de comer no lombo. Simples assim. Foi assim em toda a história bíblica, vai continuar sendo até a consumação do século. Você que define o tamanho da chicotada. Depende do tamanho da rebeldia. Depende do tamanho da disciplina. Deus vai fazer tudo que prometeu. Ele fala: aquele que começou a boa obra há de terminá-la em Cristo Jesus. Vai cumprir. Esse povo foi arrancado com raiz e tudo. Deus tratou, a profecia se cumpriu. Aí você fala: mas pastor, o que Amon tem a ver com isso? Quando Nabucodonosor veio para guerrear, ele veio com um conjunto de povos. E o que esse povo aqui tinha que ter feito? Que são os amonitas. Eles tinham que ter ficado na deles. O que eles fizeram? Trabalharam a favor de Nabucodonosor. Contra quem? Contra um ancestral em comum, que é o povo de Israel. Ló era sobrinho de Abraão. Eram nações amigas. Mais ou menos é como se Portugal fizesse guerra com a Espanha, tiveram a mesma origem. Mais ou menos é isso, só que em tempos bíblicos. O que Deus fala? Porque vocês bateram o pau, não, porque vocês bateram o pé. Eu vou arrancar vocês da terra que eu dei. E os povos do Oriente vão vir e vão morar na sua terra. Eu vou riscar o nome de vocês. Eu pergunto, me apresenta hoje um amonita. Você vai na Assembleia Geral da ONU, vai levantar lá o representante de Amon. Não vai. Veja que interessante, Deus falou para os egípcios que o Egito nunca mais se levantaria e que seria um povo pequeno. Mas tem Egito. Você vai na ONU, tem Egito, mas é um povo pequeno, perto do que foi. Percebe que interessante? Veja, os amonitas escolheram ir contra Israel. Tiveram consequência. A liberdade de escolha. O que Deus faz? Arrancou aquele povo de lá. Por quê? Porque foi desleal com o seu antepassado. Aqui entra um outro ensino, questão de lealdade, né, gente? Ingratidão para Deus é terrível. Por exemplo, eu já tive empresa que eu comprava um produto, porque quando eu era bem pequenininho, me ajudaram um monte. Aí que eu fazia lá, comprava dos irmãos para ajudar também. Uma questão de gratidão. Quando não tinha crédito, quando não tinha telefone, lembra, ainda não tinha nada, os caras me ajudaram. Aí depois virei o maior vendedor de DVD aqui da região de Curitiba. Só que aí os caras eram pequenininhos, a coisa inverteu. Mas o que eu fazia? Por causa da gratidão, de conhecer o conceito de gratidão, eu comprava dos caras. Feliz da vida. Gente, não pense que eu sou bom, não. Na verdade, eu sou bem pecador. Só fazia isso porque a Bíblia manda fazer. Mas eu sou uma cega. Não pensa que eu sou bonzinho, não.
Só porque a Bíblia mandava fazer. Só isso. Né? Nem pense, nossa, Maurício, nada disso. Pura obediência. Entendeu? Para minha vontade nem comprava. Mas como a Bíblia mandava ter gratidão, eu fazia. Entendeu? Não pensa que eu sou bom, não. E aí continua o texto. Versículo 8. Assim diz o Senhor Deus, porquanto dizem, Moabe e Seir, ó aqui os moabitas e os edomitas, eis que a casa de Judá é como todos os gentios, portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Quiriatim, e aos do Oriente, contra os filhos de Amon, o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízo sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, desde Temã até Dedã, cairá a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom, pois pela mão do meu povo Israel, e farão em Edom segundo a minha ira, segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Você vai hoje na terra de Edom, o que tem ali é ruínas. Você pode visitar as ruínas da cidade de Petra. Você vai nas montanhas de Edom, não tem uma cidade feita. Deus transformou em deserto. Por quê? Porque Esaú era irmão de Jacó. Antecedentes em comum. O que eles fizeram quando Nabucodonosor veio? Eles fecharam as estradas, e todo israelita que tentava fugir, eles matavam a fio de espada ou entregavam para os babilônios. Deus falou, beleza, fechou, vou riscar vocês. Hoje quem habita lá é um país chamado Jordânia. Tem aquele rei Hussein da Jordânia, não sei nem se está vivo, que inclusive foi o primeiro povo a fazer acordo de paz com Israel. Segundo, completou acho que 15 anos ou 25 anos esse acordo de paz. Não tem edomita, não tem moabita. Deus riscou tudo. Aí você pergunta, mas pastor, eu não estou entendendo por que Deus, quando Israel foi tomar, preservou o povo, e aí 1000 anos depois ele risca o povo? Não parece esquisito? Primeiro, que a profecia tinha que se cumprir. Deus falou o que ele ia fazer. Segundo, Deus é glorificado quando a sua palavra é cumprida. E terceiro, gente, carta aos Romanos nos explica uma questão que é difícil o crente entender. Vamos abrir carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e vamos encerrar a palavra. Lá no Novo Testamento. 9. Veja que interessante, versículo 11. Na verdade eu tinha que pregar o capítulo inteiro, mas não vai ser possível. Ó, vamos ler o 10. No 9, Deus vai falar de Sara. No 10, ele fala de Rebeca. Diz assim: e não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Olha que interessante, olha o que Deus está falando aqui. Primeiro ele fala de Sara. Depois ele vem para Rebeca. Rebeca concebe, tem gêmeos. Aí ele fala o seguinte: os dois não tinham nem nascido. Eles não tinham feito nem bem, nem mal. O texto é claro. Não tinham tido atitude nenhuma. Eram inocentes crianças dentro da barriga da mãe.
É o que o texto está falando aqui, não tinham nascido. Se você não nasceu, você mora onde? Pode me ajudar? Onde é que mora antes de nascer? Na barriga da mãe. Uma criança na barriga da mãe pode fazer alguma coisa de bom ou de ruim? Não. Olha que legal. Continuando no 11, entre parênteses, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Olha que interessante. Paulo vai iniciar uma narrativa aqui mostrando o seguinte: Esaú e Jacó não tinham feito nem bem nem mal, mas que para que o propósito de Deus se cumprisse, por causa de uma coisa chamada eleição, a história dos dois vai ser diferente. Eles não tinham nem nascido, não tinham feito nem bem nem mal. Para não falar, nossa, Esaú foi ruim, casou com a filha de Ismael. Jacó foi legal, casou com a prima, Rebeca, não tem nada disso. Jacó era malandro. Jacó era um miserável pecador conforme Esaú, inclusive conforme eu e você. Tudo pecador. Tinha feito nem bem nem mal, mas havia uma coisa chamada eleição. Essa eleição se manifestou na barriga, não tinham feito nada. É o que está escrito no versículo 11, olha o 12 que diz: foi-lhe dito a ela, a quem? A Rebeca, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Mas gente, eles estavam na barriga. Eles estavam na barriga, não tinham feito nem bem nem mal. Mas na barriga, Jacó já foi eleito para ser Israel. O povo que ia gerar o Messias, nação escolhida. Povo escolhido, eleito. Esaú ia ser o pai de Edom. Na barriga. Comigo e com você foi a mesma coisa. Foi na barriga. Com Paulo fala que Deus chamou ele desde o ventre. Em cima da mesma verdade. E aí o texto continua, 14. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ele responde, olha que interessante. Vamos falar uma coisa. O texto acabou de dizer, amigos, que Deus na barriga elegeu Israel, vindo de Jacó. E que Deus na barriga elegeu Edom, Esaú. Eu pergunto, hoje no mundo tem Israel? Sim. Eu pergunto, tem Edom? Não. Aí eu pergunto, Deus é injusto? Riscou um povo e não riscou o outro? É uma pergunta que qualquer um faria. Mas isso é injusto, como? Escolheu ele, não escolheu eu? Mas Paulo responde, final do versículo 14, de maneira nenhuma. E qual é o argumento que Paulo usa? O 15 explica, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O que Paulo vai usar? O exemplo de Faraó, lá no Egito, que Deus fala, eu endurecerei o coração de Faraó, para que o meu nome seja glorificado em cima de Faraó. É injusto? Paulo responde, de maneira nenhuma. Eu acho injusto. Vou fazer o seguinte, então. Quando você estiver cara a cara com Deus, você aponta bem o dedo na cara de Deus e fala, Deus, você é injusto. Por causa do que você fez com Jacó e com Esaú. Quem topa fazer isso? Alguém tem peito? Chegar na cara do Todo-Poderoso? Muita gente dentro da igreja, quando você explica que Deus elege, ele fala que é injusto. Sem perceber, ele está dizendo que Deus é injusto. Mas a Bíblia fala de maneira nenhuma. A Bíblia fala na barriga, eles não tinham feito nada. Deus escolheu Jacó, não escolheu Esaú. E aí o texto continua. Ao 16, aí explica, irmão João. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Sabe de onde depende a sua salvação? Não depende de você, não depende do que você fez. Dependeu exclusivamente de Deus, que se compadeceu dessa encrenca de duas pernas, chamado eu e você. E escolheu na eternidade passada te salvar.
Se você acha Deus injusto, faz o seguinte, pede para trocar. Fala o seguinte, Deus, ó, não me salva mais, acho isso injusto. Salva outro no meu lugar, prefiro ir para o lago de fogo. Tá afim? Segunda proposta. Ah, isso é muita injustiça. Então troca. Certo? Vamos seguir. Olha que interessante o 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha que interessante. Sabe o que a Bíblia está falando? Que Deus levantou Faraó para realizar todas as pragas sobre Faraó e sobre o Egito. A Bíblia está falando, olha que interessante, vamos lembrar da narrativa bíblica. Deus levantou Faraó como governante do Egito para matar ele afogado nas águas do Mar Vermelho, juntamente com todo o exército. Qual foi a conversa da prostituta Raabe para os 12 espias? 40 anos depois ela fala, nós sabemos o que Deus fez com Faraó e todo o seu exército no Mar Vermelho. Ah, mas isso é injusto, então vamos trocar. Você vai lá no lugar de Faraó, ele vem sentar aqui na igreja no seu lugar. Cuidado. Olha que interessante o 18, ele repete. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizestes assim? Sabe o que novamente, gente, o texto é repetitivo. Deus nos salvou porque Ele se compadeceu da gente. Sabe por que você não é Judas Iscariotes? E Judas Iscariotes não é você? Por causa da bondade e da graça de Deus. Só, gente, isso aí esbofeteava a minha cara. Falar, não pode ser. Não pode ser. Ele ia crer, eu ia crer, Deus me salvou. Mas espera aí, Jacó e Esaú não tinham feito nada. Eu pergunto, se Deus tivesse que ver a história lá no futuro, quem colocou a história lá? Eu pergunto, João, quem escreveu o seu futuro? Deus. Agora quem vai viver ele? Você. Deus vai vir viver no seu lugar? Não. Mas Deus escreveu o seu futuro. O destino daquela criança já está selado por Deus. Mas quem vai viver essa história? É ela. Nós vamos ser protagonistas. Agora, o que o texto está mostrando aqui? Deus se compadece de quem quer. E Deus endurece o coração de quem quer. É isso que o texto está falando. Aí Paulo fala, como pode a coisa formada, a criatura que somos nós, reclamar com quem criou? Está afim de reclamar com Deus? Pô, Deus, por que você não salvou Adolf Hitler? Pô, Deus, que história é essa? Como é que você salva o rei Manassés, que cerrou Isaías ao meio? Como é que é isso? Chega lá, peitou estupado. Pô, olha aí, como é que é? É o que o povo quer dizer hoje. Só que não entra na nossa cabeça. Gente, a eleição é misteriosa. Nós não sabemos o porquê. Mas nós temos um fato. Deus, ele se compadece de quem Ele quer. E Ele endurece o coração de quem. Deus escolheu Jacó. Jacó, falando como povo, vai reinar juntamente com o Messias, que é da descendente de Jacó, de Israel. Edom, que é Esaú, riscou. Faraó, riscou. Amon, riscou. Moabe, riscou. Os ímpios foram desarraigados, nós lemos Salmo 37. Eu pergunto, quem somos nós para questionar a Deus? Eu respondo, ninguém. Você está triste que Deus te salvou? Eu não, eu estou feliz.
Alguém quer trocar? Ninguém. Agora, o que eu imagino? Talvez, porque Deus não precisa dar satisfação de nada. Talvez. Deus vai nos mostrar como funcionou isso. A única coisa que Ele diz é o seguinte: não é por obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2. Salvou pela fé, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar lá, Deus, eu criei. Ele não. Todo mundo vai chegar bolinha baixa, Senhor, obrigado. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Senhor, obrigado que o Senhor se compadeceu de mim. Eu era rebelde, eu era pecador, eu era inimigo Teu. Meu destino era o lago de fogo. Se o Senhor não entra na minha vida, eu estava perdido. E é assim que você vai chegar lá. O que a gente aprende? Usando a narrativa da Torre de Babel. Deus faz exatamente o que Ele quer. A criatura não pode contra o Todo-Poderoso. A criatura, o único papel da criatura é cumprir os desígnios de Deus. Sabendo ou não. Não importa. Toda a existência humana é marcada por uma verdade. Todos eles cumprem os decretos de Deus, sem exceção. Sabedor disso, o que eu vou fazer? Agora eu vou cruzar o braço e vou ficar tranquilo. Não. Veja, Deus é meu pai. Eu fui adotado. O que eu vou fazer? Vou viver minha vida com toda a intensidade, com toda a minha força, com toda a minha alegria. Obedecendo a palavra de Deus com todo o meu coração. Porque Ele me escolheu. Eu tenho coisas a fazer. Ele manda eu viver a vida. Ele manda eu correr atrás. Só que a grande verdade é o seguinte: os do mundo não têm expectativa nenhuma. Eles estão em trevas. Essa semana morreu uma irmãzinha querida nossa aqui, de domingo para segunda. Fiquei sabendo hoje. Gente, ficou doente uma noite. Estava velhinha, servindo a Deus, teve uma crise lá de diabetes, morreu. O marido dela morreu dormindo, irmãozinho querido da congregação. Coisa mais linda, irmão. Sabe, um dia nós vamos partir. Só que assim que o corpo deles desligou, ligou-se ao teu pai. Assim que o corpo dele desligou aqui, ligou no céu. Está jubilando com o Senhor perfeito, sem dor, sem esse corpo pecaminoso. Com essa verdade, a gente tem que ter um combustível, tem que viver uma vida apaixonada, tem que viver uma vida intensa, procurando fazer tudo aquilo que vem para fazer. Porque um dia nós vamos estar de cara a cara com o Todo-Poderoso e vamos poder dar um abraço em Jesus e falar: Jesus, obrigado, eu não merecia, eu estava perdido. E o Senhor me amou quando eu te odiava. Quando eu era inimigo teu, o Senhor me amou e me trouxe para o seu reino de luz. Por isso vai cair na mesma retórica. Eu tenho muito problema com o crente frouxo. Eu tenho muito problema com o crente sem compromisso. Porque veja, Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar a gente. Mas porque Ele é bom, porque Ele é Pai, e porque o nome dEle é glorificado na salvação, Ele fez isso por pura bondade. E aí a gente fica com reservinha com Deus. Que nós possamos guardar a fé e cumprir a carreira. Amém? Amém. Vamos orar.